Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal Norte, do Sistema Norte de Comunicação. Hoje nós vamos ter um bom bate-papo e vamos falar sobre política e também um assunto muito importante que é Previdência Social. A gente fala daqui a pouco. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bem, estamos de volta com o Jornal O Norte e hoje a gente vai bater um papo com um ex-deputado, filho de um grande homem também que foi senador da República, Marcondes Gadelha, que é o Leonardo Gadelha. Ele foi, além de deputado federal, foi deputado também estadual e foi presidente do INSS no governo Temer. Portanto, domina bem esse assunto que nós vamos conversar também, tanto o assunto político quanto o assunto da Previdência Social. Lembrando que ano que vem tem eleição. E aí a minha pergunta, naturalmente, para o deputado Leonardo Gadelha é se ele colocou o nome dele à mesa para as próximas eleições. Deputado, muito obrigado pela sua gentileza de aceitar o nosso convite, estar aqui para conversar com a gente e é uma honra enorme recebê-lo. Eu destaco sempre filho de um grande homem que eu tenho uma admiração imensa, que é Marcondes Gadelha, e não jamais vou deixar de citar isso. Estou na Paraíba porque Marcondes Gadelha me convidou para vir fazer uma campanha dele em 1986 e foi uma honra imensa para mim. E esses assuntos de política não fogem da casa Gadelha. É isso aí? Teu nome está na mesa, exposto para as próximas eleições. Muito boa noite. Boa noite, Aldo. Está sim, mas antes de adentrar a política, eu quero externar em nome de todos os paraibanos a alegria com o seu pronto restabelecimento. Muito obrigado. Você que é um patrimônio, o bom jornalismo da Paraíba exulta com a sua volta, especialmente por meio de um espaço tão bem referenciado quanto esse. Sim, eu estou colocando meu nome mais uma vez para o escrutínio dos paraibanos. Nas últimas duas tentativas, em 2018 e 2022, por circunstâncias ainda de difícil compreensão, eu bati na trave. Em 2018 eu deixei de ser deputado federal por menos de 400 votos. Em 2022 eu fui o 10º mais votado, tive mais votos do que 2 deputados federais eleitos. Em função do quociente eleitoral, o meu partido não conseguiu fazer a terceira cadeira. Agora nós estamos tentando corrigir esse processo. Eu, o deputado Romero Rodrigues, o deputado Rui Carneiro, que conduzimos o Podemos aqui no estado da Paraíba, estamos trabalhando na montagem de uma nominata bastante competitiva para que a gente possa almejar e conquistar essa terceira cadeira e fazer do Podemos uma das principais forças do estado. Eu continuo com o mesmo sentimento, com a vontade de contribuir com o processo de desenvolvimento da Paraíba e do Brasil, e esse sentimento que vai me levar uma vez mais para as urnas em 2026, quem sabe agora, com as bênçãos de Deus, com a vontade do povo da Paraíba, me levar também para a Câmara dos Deputados em 27. Agora você fala sobre poucos votos, 400 votos, não foi eleito. Dá para identificar, deputado, os erros que acontecem de uma campanha para outra para que não sejam cometidos novamente? Cada campanha tem a sua dinâmica própria, mas claro que sim, a gente aprende com os equívocos, aprende com os erros. Tanto que entre 2018 e 2022 eu consegui aumentar a minha votação. Ainda que não tivesse mandato, o que é muito difícil, a gente sabe do peso que a estrutura tem hoje, especialmente por conta das emendas parlamentares. Ainda que eu não dispusesse desses instrumentos, eu consegui incrementar a votação em quase 5 mil eleitores. Eu tive 61 mil votos em 2018 e 66 mil votos em 2022. Acho que foi muito um processo de amadurecimento, de revisão daquilo que foi certo, daquilo que foi errado. Em 2018, consegui aumentar. O objetivo é que para 2026 eu siga na mesma toada, que eu consiga aumentar ainda mais, incrementar ainda mais a minha votação, para quem sabe dessa vez poder chegar à Câmara dos Deputados. Falando sobre esses erros, o senhor disse há pouco que bateu na trave. Dá para identificar por que bateu na trave? O senhor já fez uma análise do que... Eu repito, em 2018 eu acho que a gente tinha realmente um quadro eleitoral que dificultou muito a ação da oposição. Nós tivemos a eleição do atual governador João Azevedo para o seu primeiro mandato com uma diferença muito grande de votos em relação aos opositores. Eu estava na oposição. E a gente sabe que há uma correlação direta entre a votação dos nossos candidatos
na majoritária e a votação dos candidatos nas chapas proporcionais. Aquilo acabou drenando um pouco de força da nossa proporcional. A gente tinha convicção, por exemplo, de que a coligação, naquele tempo ainda eram permitidas coligações, a coligação faria 4 deputados federais. Eu fui justamente o 4º daquela coligação, mas infelizmente por conta daquele cenário acabou-se perdendo essa oportunidade. Em 2022, eu repito, eu acho que a gente fez uma análise equivocada no que diz respeito à chapa como um todo. Os nossos candidatos, os grandes puxadores de voto, corresponderam às expectativas. Romero Rodrigues e Rui Carneiro, ambos passaram da casa dos 100 mil votos. Eu cheguei muito próximo daquilo que eu me propunha. Eu trabalhei para 70 mil votos e tive 66, mas a gente acabou não trabalhando tão bem a formação da nominata. É algo que a gente espera ter corrigido agora. Nós invertemos o processo. Em 2025, nesse ano prévio de eleição, o que a gente tem feito é justamente fortalecer a legenda, convidando outros quadros, há nomes bastante relevantes e há nomes novos. Isso também é importante, a gente também está oxigenando a nominata, que a gente vai apresentar dentro de cerca de 2 meses e que eu acho que vão nos dar esse conforto, essa perspectiva de trabalhar pela terceira vaga para que ela se concretize então em 2026. O senhor fala em João Azevedo. O governador João Azevedo deve colocar o nome realmente para o Senado, candidato ao Senado, nas próximas eleições. E tem aí uma corrida bastante interessante para o governo do Estado. Nós temos o próprio Lucas Ribeiro, que é vice hoje do governador do Estado. Nós temos o nome de Cícero Lucena, que também está exposto. E agora temos também o de Adriano Galdino, que já expôs aí essa semana, durante a semana agora. Ele bateu muito sobre isso, colocar o nome dele também à disposição do eleitor paraibano. Como é que o senhor vê esse cenário, hein? Com pessoas, inclusive, de muito peso. Aldo, eu tenho brincado, para quem se lembra do seu tempo de bancos escolares, eu tenho brincado que isso parece uma matriz matemática. A depender da forma como você arranja, você vai ter um tipo de desiderato, você vai ter um outro tipo de resultado, a depender da forma como você coloca essas peças. Porque realmente existem muitas possibilidades hoje, a depender de quem é o candidato a governo, da situação, a depender de quem é o candidato a governo, da oposição, de como os candidatos a Senado que já estão postos na rua, o nome de veneziano que tem se consolidado, essa possibilidade do nome do governador João Azevedo, se fala muito no nome do prefeito de Patos, Nabor Vanderlei, se fala no nome de uma candidatura do bloco bolsonarista, talvez o ministro Marcelo Queiroga, talvez o deputado Cabo Gilberto. São todos nomes qualificados, todos nomes competitivos. Assim, eu digo que hoje é muito difícil fazer um exercício de futurologia, de tentar cravar algum tipo de resultado. Acho que nós podemos ter uma campanha, talvez a depender dessas tratativas, com 3, 4, 5 candidaturas competitivas, e eu considero que uma candidatura é competida ao governo do Estado quando ela ultrapassa a casa dos 2 dígitos. Qualquer candidatura que já larga aí com mais de 10%, ela pode se firmar ao longo do processo eleitoral. Tivemos isso em 2022, devemos lembrar, tínhamos 4 candidaturas que ultrapassaram a casa dos 2 dígitos, além de João Azevedo, de Pedro Cunha Lima, de Nilvan, o próprio veneziano. Isso é um cenário que pode ser replicado em 2026, e aí a disputa fica muito aberta. Eu brinco que, repito, é uma matriz matemática difícil agora cravar qualquer convicção. Eu acho que quem está cravando algo, dizer convicção que sabe o que vai acontecer, está chutando um pouquinho. Pesquisas dão conta de rejeição do governo Lula. Muito bem. Veneziano apoia o governo Lula, vem apoiando esse tempo todo, ele como vice-presidente do Senado, que foi e tal. Dificulta num momento como esse um processo de rejeição de um presidente da República para aqueles que estão disputando um cargo no mesmo rastro da chapa da presidência? Eu acho que existem 2 posturas e penso que ambas são legítimas quando você disputa um cargo majoritário. Você pode expressar, vincular o seu trabalho ao trabalho de uma candidatura a presidente da República, mas você também pode procurar não fazê-lo. E eu repito que as 2 modalidades são legítimas e eu explico por quê. Você pode dizer que vai, ao chegar àquele cargo, seja senador da República, seja governador do Estado, ter uma facilidade maior de angariar recursos, de canalizar energias para o desenvolvimento da Paraíba em função da sua amizade, do seu lastro, da sua proximidade com aquele candidato a presidente, ou você pode dizer justamente o contrário, que você quer ficar sem esse compromisso no primeiro instante, para, chegando ao Senado Federal, chegando ao governo do Estado, ter a liberdade de dialogar com quem quer que venha a ser o presidente da República. É muito difícil também dizer o impacto que isso gera no processo eleitoral. Você se lembra, na eleição passada, João Azevedo vinculava-se muito nitidamente a uma candidatura presidencial e Pedro já não tinha essa vinculação tão nítida, tão clara. E ambos
chegaram muito próximos ao final do processo eleitoral, uma disputa de apenas 3%. Então, eu acho que essas duas estratégias são legítimas, as duas estratégias podem ter êxito. Eu realmente me sinto com alguma dificuldade para cravar qual que tem mais chance, até porque eu não sei até que ponto a população vai continuar optando pelos dois extremos, ou se vai começar a haver uma pequena migração para o centro. Algumas pessoas já advogam essa tese de que o centro vai voltar a crescer, que uma candidatura de centro a presidente da República pode ser viável em 2026. Acho que a gente ainda precisa acompanhar um pouquinho mais o desenrolar desse processo para ter mais nitidamente noção do impacto que ele vai causar sobre as candidaturas locais. Muito bem, o ex-presidente da República, Bolsonaro, ele está inelegível, né? Mas fica ainda a polarização dele como o nosso atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. Você acha que esse processo eleitoral do ano que vem vai continuar polarização ou vão aparecer outros nomes? É isso que eu tenho visto alguns estudiosos, alguns analistas defender, que vai começar paulatinamente a surgir um cenário mais fragmentado. A gente teve ao longo desses últimos 8 anos realmente essa polarização muito nítida e ela ainda existe, ela ainda persiste. Os defensores do ex-presidente Bolsonaro, os defensores do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de forma muito veemente, muito acalorada, muito apaixonada, fazendo um embate nas redes sociais, fazendo um embate na arena pública. Mas eu também começo a perceber que existe um terceiro grupo, um grupo que quer algo um pouco mais sereno, um pouco menos extremado e que começa a ganhar corpo. Eu acho que essa possibilidade de uma terceira via não pode ser descartada de plano, vai depender muito do que vai acontecer ao longo dos próximos 6, 8, 10 meses. A gente vai ter definições mais nítidas em abril, que é o prazo de desincompatibilização, que é o prazo de formalização de candidaturas, de filiações partidárias. A gente lá para abril é que vai ter um cenário mais nítido, mas eu realmente não descarto a possibilidade de surgimento de uma terceira via. Essa terceira via, na opinião do senhor, seria o do centro? Seria o do centro, necessariamente. Alguém que conseguisse abraçar teses de um lado e teses de outro, e rejeitar aquelas... Porque uma coisa ruim da polarização é que as pessoas se sentem compelidas a abraçar as teses de um lado ou de outro, mesmo quando não estão tão confortáveis com elas, simplesmente para se dissociar do grupo antagonista. Isso não é bom. Você tem que fazer o seu juízo de valor diante de cada situação, diante de cada proposta. Existem propostas boas de um lado, existem propostas boas de outro, como existem ideias que devem ser rejeitadas de plano, independentemente da sua origem. Eu acho que o candidato de centro, ou os candidatos de centro que se apresentem, podem tentar cooptar um pouco desse eleitor, daquele que quer abraçar teses que sejam boas, independentemente da sua origem, de qual campo ideológico ela surge. Muito bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial, daqui a pouco a gente retorna conversando ainda com o ex-deputado Leonardo Gadelha. Mulher, o vizinho continua maltratando aquele cachorro. Mas isso é crime. Vou perguntar aqui a lei como denunciar e qual é a punição. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Invista já na segurança do seu lar e do seu negócio. O Grupo Alerta lhe oferece diversos serviços, entre eles o de segurança eletrônica. Conte com quem já tem confiança e credibilidade no mercado. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Além da segurança eletrônica, você ainda pode contar com a tranquilidade de ter uma excelente segurança pessoal, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. O aquecimento global está provocando efeitos climáticos inesperados. Altas temperaturas, muitas chuvas e até tempestades. Mas as equipes da Prefeitura estão de prontidão 24 horas por dia. E em breve, João Pessoa vai contar com o Centro de Cooperação da cidade, um dos mais modernos do Brasil. Em caso de emergência, ligue 199 e entre em contato com a Defesa Civil. Prefeitura de João Pessoa. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra.
você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? Aí, gostei. Vou perguntar à lei como é que eu exijo esse direito. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Esse gesto aqui você conhece. Pode ser legal, positivo, joia. Tem até mesmo outros significados ao redor do mundo. Mas em João Pessoa, ele também significa o respeito à vida. Motorista, ao se aproximar da faixa, vá freando devagar. Ligue o pisca-alerta e espere o pedestre atravessar. Depois é só seguir seu caminho. Respeite a faixa, respeite a vida. Uma campanha da CEMOB e Prefeitura de João Pessoa. Precisando de serviços para sua empresa? Com a Alerta Serviços, você garante qualquer modalidade de trabalho de forma ágil e econômica. Aproveite as melhores condições para o seu negócio. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Vou falar com a lei. Acho que precisamos de uma lei para o passo estudantil. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. Muito bem, estamos de volta com o Jornal O Norte, conversando com Leonardo Gadelha, ex-deputado federal. E eu vou perguntar a ele o seguinte, com relação à sua candidatura, está tudo ok para ela fluir com força total? Tudo ok, a pré-candidatura está posta, está colocada, tenho dialogado com os amigos mais próximos, todos têm me incentivado bastante, do ponto de vista partidário. Seu reduto continua em Souza? Meu título continua em Souza, lá os amigos têm incentivado muito, a cidade de Souza se ressente de uma certa acefalia, ela está sem representatividade na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados já há algum tempo. E logo uma cidade tão importante como Souza, que chegou a ser concomitantemente representada por Marcondes Gadelha e por Antônio Maris. Isso. A cidade foi extremamente bem representada, também por Hinaldo Leitão, eu também já tive a oportunidade de representá-la na Câmara dos Deputados. Ela se ressente muito dessa falta de representatividade. Eu acho que agora é o momento da gente recobrar esse espaço de poder em nome de Souza e da região. Muito bem. Olha, muita gente não sabe, mas o ex-deputado Leonardo Gadelha foi presidente do INSS no governo Temer. Então, evidentemente, conhece o Instituto como ninguém. Como é que o senhor avalia todo esse problema que passa hoje, o Instituto que o senhor dirigiu durante um bom tempo? Aldo, para usar uma expressão que está na moda, essa é uma avaliação que precisa ser feita em várias camadas. Há várias camadas para a gente desnudar esse problema. Uma delas, e a primeira e mais importante, é falar dos servidores do INSS, servidores que eu conheci de perto. A gente está falando de um corpo técnico muito qualificado, muito devotado ao Brasil, mas que é diminuto hoje. Para você ter uma ideia, o INSS já chegou a ter 50 mil servidores. Na época em que eu fui presidente, ele dispunha de cerca de 31 mil servidores, e hoje esse número flutua entre 23 e 24. Estamos falando aí de um interregno de 9 anos, entre o momento em que eu fui presidente e agora, 2025, e nesse mesmo espaço de tempo, as demandas só cresceram. A população está mais longeva, está oferindo os benefícios por mais tempo, que é uma conquista civilizatória, mas que sobrecarrega o trabalho no INSS. Mas tranquilizar muito a população com relação à seriedade dos servidores. No que diz respeito à apuração daquilo que ocorreu, acho que é importantíssimo que a gente vá até as últimas circunstâncias, por duas razões. A primeira é porque se há um mal feito, ele precisa ser apurado, precisa ser punido. Mas a segunda, e tão importante, é para separar o joio do trigo. Porque eu tenho certeza que nesse processo existem pessoas que agiram de boa fé. Esse tipo de desconto é facultado pela legislação desde 1991. Então, o desconto ele é normal, ele acontece de forma normal. Não há proibição em se fazer o desconto, desde que o cidadão tenha autorizado. Agora, quando chega uma associação que em alguns casos me parece muito nítido, existem associações mal intencionadas, que forjam assinaturas, que forjam dados dos beneficiários. Essas pessoas merecem ser punidas e com o rigor máximo da lei.
Então, acho que tanto para a gente dar um exemplo para a sociedade brasileira, quanto para a gente separar o joio do trigo, para a gente mostrar quem agiu de boa fé e quem agiu de má fé, a gente precisa levar essa apuração às últimas circunstâncias. O senhor que já foi deputado federal, como vê as propostas de CPI e de CPMI? Olha, as CPIs, elas são bem-vindas num aspecto, porque pouca gente sabe que, além de apurar fatos, elas têm a responsabilidade de indicar caminhos, correções legislativas. Então, há brechas legislativas que podem ser corrigidas a partir de uma CPI. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é porque algumas comissões parlamentares de inquérito no passado se transformaram em palcos eleitorais. Sim, essa é uma preocupação que a gente tem que ter em caráter permanente. Agora, se ela se dedicar a fazer a apuração dos fatos, e mais do que isso, até porque essa apuração também vai ser feita em outras instâncias, se ela se ocupar de fazer indicações para a correção desse problema, para que eles não voltem a ocorrer no futuro, ela é muito bem-vinda. Muitos deputados da oposição, aliás, da situação, do governo, não querem a realização da CPI. Isso é preocupante? Não, eu acho que já são favas contadas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já fez a leitura do requerimento. A comissão será mista, ela será composta por senadores e por deputados, vai funcionar, portanto, no âmbito do Congresso Nacional como um todo. Já não há mais dúvida de que a CPI sairá do papel. Agora é a definição dos nomes que a comporão e quando os trabalhos serão iniciados. O que eu tenho visto na imprensa é que eles serão iniciados no segundo semestre, mas já não há mais dúvida de que teremos CPI. E tanto oposição quanto situação devem apoiar, sem dúvida nenhuma, para poder esclarecer. Terão, inclusive, fazer a indicação. Os partidos que... Ficar contra é um contrassenso. Sim, há uma distribuição quantitativa das vagas, senadores e deputados, e essa distribuição é proporcional às bancadas no Senado e na Câmara. Os deputados e os senadores precisarão ser indicados por suas respectivas legendas. Muito bem, eu conversava com o senhor antes de começarmos nossa entrevista e eu falava sobre a atuação da PGR. Essa semana a PGR, ela arquivou as investigações com relação ao ministro Carlos Lupe, envolvendo também Volney Queiroz e Alessandro Stefanato. Como é que o senhor vê essa ação da PGR? É uma ação que não incomoda ou que incomoda o povo brasileiro? Porque você está tirando do processo quem estava nele, não como roubo, absolutamente, nada disso. Mas são pessoas, é o ministro da Previdência. Então ele está mas o ministro afasta e tal. Não, vamos colocar o ministro também, ele vai, explica, mostra, diz que está lutando, que não, para desvendar esses fatos. O que eu vi, e só tomei conhecimento dos fatos pela imprensa, é que se trata de uma decisão que teve como fulcro uma discussão técnica de quem teria a competência para fazer essa investigação. Segundo a reportagem que eu li, que eu pude ver, essa investigação continuaria ocorrendo na primeira instância, na vara federal do Distrito Federal. Se a apuração se mantiver e se ela for rigorosa, eu não vejo um prejuízo para a sociedade. O que a gente precisa acompanhar é se isso realmente vai continuar acontecendo. Do ponto de vista técnico, é difícil estabelecer aí um parâmetro sem conhecer exatamente como é o modus de trabalho da própria PGR, como é que ela faz essa distribuição entre os seus procuradores, mas se efetivamente isso estiver ocorrendo, se a investigação se mantém no âmbito da primeira instância, não há nenhum prejuízo para a sociedade na apuração desses fatos. No governo Temer também havia a preocupação de os aposentados não serem lesados? Olha, essa preocupação é permanente, é por isso que eu faço a defesa do INSS. O INSS tem, pouca gente sabe, uma coordenação de inteligência previdenciária, que é mantida em caráter permanente, em parceria com a CGU, com o Ministério Público Federal, com a Polícia Federal, com o Tribunal de Contas da União. De vez em quando você vê uma operação da polícia que eclode em uma região, porque em determinada unidade do INSS havia uma fraude sendo levada a cabo. Tudo isso é apurado internamente antes de ir para a Polícia Federal para que ela possa fazer o seu trabalho. Então, eu repito que há essa preocupação. Agora, o INSS também é vítima do seu próprio gigantismo. Eu nunca deixo de citar esses números, Aldo. São mais de 40 milhões de benefícios sendo pagos pelo INSS todos os meses. É como se uma Argentina inteira recebesse benefícios ao fim e ao cabo de cada mês. E esses benefícios precisam ser analisados por tão somente 23 mil servidores. A lei é muito clara e objetiva. Somente um servidor do INSS pode conceder ou denegar um pedido de benefício feito por um cidadão brasileiro. Salvo, claro, se o cidadão leva aquele processo para a justiça. Mas no âmbito administrativo, somente um servidor concursado do INSS pode fazer a concessão ou a denegação do pedido de benefício. Então a gente está falando de muita gente, de 40 milhões de benefícios que são pagos entre contributivos e não contributivos e que são manejados por um exército de 23 mil pessoas. É muito e pouca gente ao mesmo tempo. São 23 mil servidores, é um exército muito qualificado, eu repito,
Mas diante de 40 milhões de benefícios, a gente vê que aqui e ali alguma coisa pode escapar, o que não quer dizer que sempre há maldade, que sempre há má fé. É preciso separar o joio do trigo. Muito bem, eu conversei com o ex-deputado Leonardo Gadelha, que já colocou o nome dele também à disposição do partido para disputa nas próximas eleições de 2026. Deputado, muito obrigado pela entrevista, foi uma honra enorme conversá-lo com o senhor e uma honra revê-lo. Foi muito bom revê-lo também. Eu quero agradecer mais uma vez, reiterar os meus cumprimentos a você, em primeiro lugar por conta do aniversário, do transcurso da sua data natalícia, mas também pela sua plena recuperação. Eu quero repetir o que disse agora há pouco, você é um patrimônio da Paraíba, você orgulha esse estado. Muito obrigado, fico muito honrado. Obrigado. Obrigado. Ok, muito bem. Daqui a pouco a gente retorna. Para garantir a segurança no percurso de qualquer transporte de valor, conte com o Grupo Alerta. Formado por uma família de empresas, o Grupo Alerta é o que mais cresce no Nordeste. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com o padrão de excelência do Grupo Alerta, acesse nossas redes. Você sabia que quando uma calçada é rebaixada, o comerciante não pode restringir o estacionamento? É lei. Vou chamar a Lê aqui no Zap para saber mais detalhes sobre essa lei. Consulte as leis e chame a Lê, a nova assistente virtual da Câmara de João Pessoa. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Bora, João Pessoa! Bora! O governo segue investindo em mobilidade na região metropolitana. As obras dos viadutos do bairro das Indústrias e do Geisel estão a todo vapor. Tem também as vias do Atlântico, o Arco Metropolitano de João Pessoa, maior obra de mobilidade da história da capital. E as obras da Ponte do Futuro, que vai ligar Cabedelo, Santa Rita e Lucena, já começaram. Bora, Paraíba! Aqui tem desenvolvimento. Governo da Paraíba. Está chegando a hora. São Bento e região se prepara para receber um novo marco na educação superior. Em dezembro deste ano, será inaugurada a nova sede da FACSU, Faculdade Sucesso. Um espaço grandioso, com quase 20 mil metros quadrados de área. Projeto moderno e estrutura imponente, pensada para proporcionar mais conforto, inovação e qualidade no ensino. Tudo isso fruto de um investimento de alto padrão, feito para transformar o futuro dos nossos alunos. E as novidades não param por aí. A FACSU já está com as matrículas abertas para as novas turmas presenciais com início em agosto. Direito, Psicologia, Pedagogia e Educação Física. E em 2026, na nova sede, a FACSU dará início ao SES, Centro Educacional Sucesso, com ensino médio de excelência, trazendo o selo de qualidade do Sistema de Ensino Farias Brito. A FACSU é nota máxima no MEC, com conceito 5 de excelência. Informações e matrículas 839-98870994. FACSU, seu sucesso começa por essa escolha. Invista na segurança do seu veículo ou da sua frota. O rastreador veicular da AlertaSat garante controle do seu veículo. Conte com nossos serviços de rastreamento veicular e de frota, além de câmeras de monitoramento para veículos de grande porte. Estamos presentes na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas e Ceará. Com a AlertaSat, o seu veículo está completamente monitorado, com o padrão de excelência do Grupo Alerta. Acesse nossas redes. João Pessoa tá com tudo. Tá investindo em educação. Tá com o novo Ninho do Saber no Funcionários 3 e chegou a 101 o número de creches. Tá com 49 unidades escolares em novo padrão. 6 mil alunos com deficiência acompanhados por cuidadores. Tablets e Chromebooks com internet nas escolas. E agora tá também com a Poupança Futuro. Tá com tudo, hein? Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento.
Vem aí, Benito de Paula, com o show Do Jeito que a Vida Quer. A voz inconfundível de um dos maiores artistas do Brasil está chegando a João Pessoa. Benito de Paula, com a participação de Bruno Veloso. 17 de agosto, às 19 horas, no Teatro Pedra do Reino. Ingressos à venda no site da Ingresso Digital e nas óticas Rocha Prime. E vamos também para Cajazeiras, já que a gente está em Catolé? Vamos lá. Alô, você que faz parte do sistema O Norte de comunicação. Muito obrigado pela sua audiência e receba o nosso sincero abraço. Daqui da cidade de Cajazeiras, eu trago aí uma notícia não tão boa, mas notícia tem que ser dado pelo sistema O Norte de comunicação. Aqui em Cajazeiras, um feto foi encontrado dentro de um saco de lixo no centro da cidade. Estão jogando feto no centro da cidade, não estão nem aí para a nossa justiça. E esse caso chocou muito moradores daqui da região. Foi mobilizada a equipe do SAMU e também a Polícia Militar para chegar até o local. Segundo relatos colhidos pela nossa reportagem, alguns moradores disseram que esse saco plástico foi visto em uma sacola nesse terreno. As pessoas estranharam o forte odor e abriram aquele pacote, constatando que se tratava de um feto humano. O médico plantonista que atendeu a ocorrência afirmou que o feto ainda estava com cordão umbilical, mas já estava sem sinais de vida. O feto foi removido e encaminhado até o Núcleo de Medicina e Odonto Legal da cidade de Patos para que fosse tomado as devidas providências. Precisa-se saber quem é a mãe, quem jogou esse feto ali, o que causou essa morte. O povo aqui da cidade de Cajazeiras está pedindo ajuda para quem tiver alguma informação que possa identificar os envolvidos nesse crime terrível. A Polícia Civil já abriu um inquérito policial para apurar o caso. E segundo a polícia, já estão sendo vistoriados por câmeras de segurança que fica naquela região. Além disso, estão sendo feitas buscas em hospitais, clínicas e unidades de saúde, tudo para verificar se teve algum registro recente de pessoas com sintoma de aborto ou sintoma de parto recente. Então, a gente aguarda que a justiça tenha mais resposta para esse caso. O ex-prefeito da nossa cidade de Cajazeiras e também pré-candidato a deputado federal, José Aldemir, está pedindo que o deputado que hoje está atuando, o Aguinaldo Ribeiro, repasse os apoios que ele tem em Bom Jesus e também em Cachoeira. O pré-candidato já está articulando nos bastidores e teria pedido ao deputado federal que ceda os apoios políticos daqueles municípios. A movimentação tem como objetivo fortalecer a sua pré-candidatura, que até o momento já tem o apoio da prefeita de Cajazeiras, Socorro Delfino. O grande fato curioso disso aí é porque Zé Aldemir pediu muito voto para Aguinaldo Ribeiro. Agora será a vez de Aguinaldo Ribeiro devolver o que tanto Zé Aldemir lhe deu em termos de apoio? E o que se espera é o moído que Zé Aldemir vai ter se Aguinaldo Ribeiro transferir esse apoio para ele. Vai ter a possibilidade do Zé Aldemir subir no mesmo palanque que Chico Mendes vai subir.
Isso porque o prefeito de Cachoeira dos Índios, Alisson, e a prefeita Denise, lá de Bom Jesus, já se declararam apoio ao projeto político de Chico Mendes. Será que vai dar praia? A gente tem que saber o que vai acontecer. Só falta a gente aguardar. E Zé Aldemir se vê nessa situação. Manter influência no município, pode também ter que dividir esse seu palanque com o deputado estadual que foi adversário dele na campanha para prefeito em Cajazeiras. O que a gente tem que dizer é só uma coisa: vamos aguardar e você vai ver o que vai acontecer. Olha, mais de 3.000 animais foram atendidos e medicados pelo núcleo de zoonose da cidade de Cajazeiras. Tudo isso no primeiro semestre. O núcleo, que faz parte da Prefeitura Municipal, divulgou relatórios semestrais das atividades realizadas na cidade. Foram feitas avaliações, medicamento, eutanásia quando é necessário, castrações de animais, entre outras atividades. Foram realizados atendimentos de janeiro até junho de 2025, mais de 3.000, como eu já falei, entre avaliações de gato e cachorro. Eutanásia também foi feito, teste de leishmaniose, atendimento de denúncias de maus tratos, castrações e também castrações feitas não só pelo castromóvel, mas também pela empresa terceirizada. Apesar dessas dezenas de reuniões que foram feitas para ter todos esses atendimentos, a população ainda fica com o pé atrás com relação aos animais de rua. Cajazeiras parece um zoológico. É muitos animais de rua, principalmente cachorros, vacas e cavalos. Tem demais e a população tem medo que esses animais ataquem quando forem passando. Acredite se quiser, a Câmara Municipal da cidade de Cajazeiras parece que quer pegar, quer pegar as coisas antes delas acontecerem. Garantir o apoio, vamos dizer assim, O presidente da Câmara, Lindenberg, assinou um projeto que aprovando o título de cidadão cajazeirense ao vice-governador Lucas Ribeiro. O vice-governador passou por aqui e o presidente da Câmara, juntamente com todos os vereadores, aprovaram a propositura desse título de cidadão cajazeirense. Se o homem virar governador, hein? Por isso que o pessoal já está de olho, não hoje, mas sim no amanhã. E falando na terra de Padre Rolim ainda da nossa prefeitura, através da Receita Federal, da Receita Municipal, que é semelhante à Receita Federal, a prefeita Corrêa Delfino reforçou que viúvos e viúvas residentes na nossa cidade têm isenção total do Imposto Predial e Territorial Urbano, viu? O famoso IPTU. Isso, o viúvo ou a viúva tem que morar no imóvel, ter apenas o imóvel e receber menos de 2 salários mínimos. Então, a Prefeitura Municipal aí ajudando esse pessoal aí, os viúvos que já têm uma certa idade, a pagarem ou então sendo isento do seu IPTU. Daqui da cidade de Cachoeira dos Índios, eu cheguei agora em Cachoeira dos Índios, vou falar um pouquinho, já que a Câmara Municipal de Cachoeira dos Índios aprovou a danada, essa danada desse título de cidadão cajazeirense. É só para lembrar que uma vez a cidade de Cachoeira dos Índios, um vereador deu título ao cidadão de Cajazeiras, deu título de cidadão cachoeirense, e quando ele foi receber, não que ele não merecesse, mas ele merecia sim, mas só para você ter ideia como são as coisas, e
parece que vereador em cidade pequena não tem nada o que fazer mesmo, né? Diz que deu o título para o cidadão, não por serviço prestado, porque ele nunca tinha feito nenhum serviço aqui em Cachoeirinho, mas disse que ele tinha matado muita rolinha no sítio Redondo quando era rapaz. É brincadeira, mas aconteceu em Cachoeirinho, a gente conta. E ainda de Cachoeira dos Índios, a população continua reclamando do prefeito Alisson e também da Câmara Municipal. Aqui antigamente tinha uma tribuna chamada Tribuna Livre, onde o povo podia falar na sua casa. Segundo a Constituição, a Câmara Municipal é a casa do povo, mas é uma casa onde o povo não fala. E há pouco tempo atrás tem uma confusão lá e o antigo presidente daquela casa fechou a Tribuna Livre, amordaçando a população de Cajazeiros. População essa que me pede direto: Humberto, quando vão abrir a Tribuna Livre? Eu já conversei com dois ex-presidentes, o atual presidente, pedindo para abrir a Tribuna Livre, mas parece que quem tem medo tem. Tem medo do povo falar a verdade, tem medo do povo cobrar. Aonde está o dinheiro que o Tribunal de Contas da Paraíba disse que tinha que ser devolvido? As contas aprovadas que foram irregular, tudo isso faz medo aos vereadores de Cachoeira dos Índios. Falar em Cachoeira dos Índios ainda, nós temos uma reforma aqui, que é da Prefeitura Municipal, tem uma reforma ampliação e já o projeto do gasto, mais de 600 mil reais, e a gente passa por ali, olha, eu não sou expert, mas eu acho que aquilo não sai esse ano não. Foi prometido para ser entregue há 3 meses atrás e até agora está caminhando a passos de tartarugas, né? Lembrando que essa mesma construção da prefeitura era para ter sido feita no governo passado. E ele segurou a obra e só começou no finalzinho. Por que será? Será que os vereadores de Cachoeirinho poderiam responder isso aí? Porque o ex-prefeito só começou a obra em cima de entregar o mandato a Alisson, o atual prefeito. Só que os vereadores daqui parece também que usaram a mordaça da Tribuna Livre. Não dão satisfação. Não fiscaliza, não faz o dever de casa e continua achando que estão morando no país das maravilhas. Depois eu vou dar uma olhadinha, vou conversar com o procurador do município para ver quando vai terminar essa obra faraônica, viu? Começou faz tempo e tá aí, roda no roda. Eu acho que construtor civil particular já tinha feito umas 20 casas. Enquanto isso, a população aguarda com descaso. E quando entra na cidade, a primeira coisa que você vê é uma prefeitura inacabada, forçando assim o prefeito municipal a atender em outro local, na antiga prefeitura. Mas o povo diz: eleição tá chegando. Olha, uma cabeleireira daqui de Cachoeirinho, eu tô indo falar de uma cabeleireira lá na cidade de Souza. Ela está confirmando uma coisa terrível. O ex-marido dela e também o filho planejaram sua morte na cidade de Sorriso. Ela foi vítima de uma tentativa de feminicídio que aconteceu no mês de março desse ano. Ela confirmou que seu ex-marido e seu filho, que já estão presos, foram presos segunda-feira agora passada, teria planejado sua morte. Segundo ela, os dois teriam pago 30 mil reais a um homem que tentou matá-la. O crime ocorreu quando ela conduziu a motocicleta lá na rua, num bairro de Souza, e ela foi atingida por uma colisão traseira, que foi provocada pelo carro. O suspeito que dirigiu o veículo ainda não foi identificado. Será que marido, filho, mandou matar a própria mãe por 30 mil reais?
Ai, 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 ai. Onde está a justiça do nosso país? Da cidade de Souza, eu dou um pulinho rapidinho na cidade de Bernardino Batista. Lá em Bernardino Batista, o pessoal está pulando igual pipoca, mas de felicidade. Olha, o município de Bernardino Batista registrou um aumento expressivo. É a avaliação do MEC. O MEC deu um ponto positivo para Bernardino Batista. Veja só o que foi que aconteceu. A cidade de Bernardino atingiu um percentual de 93,94% de suas crianças alfabetizadas na idade certa. Saiu de 61,4%, foi até 93,94%. Isso são dados do próprio médico. O município apresentou um desempenho destacado nos índices de alfabetização das crianças ao final do segundo ano do ensino fundamental. Esses dados mostram que o município atingiu um percentual satisfatoríssimo para esse setor. O prefeito municipal Aldo Andrade parabenizou o secretário de Educação e todos os envolvidos, professores, alunos e também os pais, por terem conquistado essa importante vitória para a educação do município de Bernardino Batista, mostrando que isso faz com que a cidade tenha um desenvolvimento em todos os setores. O sistema O Norte de Comunicação, nossa TV, estamos sempre antenados aqui nas cidades do sertão. Eu sou Humberto Nóbrega, correspondente do Sistema Norte de Comunicação. Mando a todos vocês aquele abraço e até o próximo programa. E o Jornal Norte vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Semana que vem nós estamos juntos novamente e é claro que a gente espera por você. Uma boa noite e um excelente final de semana.